Seguindo a quinta questão, ele diz o seguinte: para um filtro passo a baixo com frequência de corte conforme a tabela a seguir, determina as frequências de oitavas e décadas e os ganhos em cada frequência, conforme a aproximação de Bode, preenchendo a tabela. Beleza. Então, primeiro vamos preencher a tabela com as frequências. Ó, a frequência de corte é 1 kHz. Na primeira oitava, deixa aqui branco. Na primeira oitava, simplificar isso, né? Enfim, vou deixar como eu escrevo ali na primeira O. Na primeira oitava, quem que vai ser a frequência? A frequência vai ser a frequência de corte multiplicado por 2 quando você manda para cá. Deixa aqui outra cor. Quando você manda para cá, você multiplica por 2, você multiplica, e quando você manda para cá, você divide. Então, beleza. Então, a primeira oitava, quando eu multiplico por 2, vai ser igual a 1K vezes 2, que é igual a 2 kHz. Então, a primeira oitava aqui é 2. Deixa eu botar a cor, senão não vai, né? Então, a primeira oitava aqui é 2 kHz. Beleza. Então, essa é a primeira oitava, quando eu multiplico. E quando eu divido? Primeira oitava, frequência de corte, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 1K sobre 2. Que é igual a 500 Hz. Então isso daqui é 500 Hz. A segunda oitava, vamos lá, segunda oitava. Vai ser a frequência de corte multiplicado por 2, multiplicado por 2, ou a primeira oitava multiplicado por 2. Isso aqui é 2K vezes 2. Isso aqui dá 4 kHz. Então a segunda oitava, quando eu multiplico, dá 4 kHz. Então 4K, fechou. A segunda oitava, quando divido, quem que vai ser? Vai ser a frequência de corte, dividido por 2, dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que 500 dividido por 2. Isso aqui dá 250. Então a frequência na segunda oitava é 250. Fechou. Então já foi as oitavas, agora vem as décadas. Primeira década. Primeira década, quando eu multiplico, é a frequência de corte multiplicada por 10. Isso aqui vai ser igual a 1K vezes 10. Isso aqui dá 10 kHz. Então, quando eu multiplico, aqui dá 10 kHz. E quando eu divido? Epa. Quando eu divido, na primeira década, vai ser a frequência de corte dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a 1K dividido por 10, que resulta em 100. Então a primeira década é 100 Hz. Ok, a segunda década. A segunda década vai ser quem? Vai ser a frequência de corte multiplicado por 10 vezes 10. Que é a mesma coisa que 10K vezes 10. Isso aqui resulta em 100K. Vírgula. A segunda década, então, vai ser... Quanto eu tô dividindo agora, né? Frequência de corte, dividido por 10, dividido por 10. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 100 dividido por 10. Que é o daqui de cima, só que dividido por 10 de novo, né? Então isso aqui vai resultar em 10. 10 Hz. Então 10. Segunda década dá 10. E dá 100K. 100K. Fechou então, né? Deixa eu só botar o 100K ali dentro, né? Tá confusões. Então vou deixar aqui o 100K aqui dentro, ó. Pronto. Agora vem o ganho. Para fazer o ganho,
ele não disse que é ganho decibéis. Então eu vou chutar que seja ganho adimensional. Beleza, é ganho adimensional. Ele disse na questão que ele está utilizando a aproximação de Bold. Então a frequência de corte aqui na aproximação de Bold, vamos lá, ganho na frequência de corte adimensional. O ganho adimensional da frequência de corte é o ganho máximo multiplicado por 0,707. Ele disse que o ganho aqui é 10. Então eu tô imaginando que ele queira dizer que o ganho na frequência de corte adimensional é de 10. Se fosse em decibéis, aqui deveria estar descrito ganho em decibéis. Aí seria outra forma da gente ver. Mas como ele não especificou em nenhum lugar que seria ganho em decibéis, então vou imaginar que seja adimensional. Beleza, então o ganho adimensional é de 10. O ganho na frequência de corte adimensional é de 10. Então eu jogo aqui 10. A gente tem que descobrir quem que vai ser o ganho máximo para fazer as oitavas e as décadas. Então 10 vai ser igual ao ganho máximo multiplicado por 0,707. Vou passar esse 0,7 para o outro lado dividindo. Então ganho máximo vai ser igual a 10 dividido por 0,707. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra que no ganho adimensional na frequência de corte, o valor ele é 70,7% ou 0,707 do valor do ganho máximo. Então no caso eu tenho um ganho na frequência de corte adimensional e eu tenho que encontrar o ganho máximo. Por quê? Porque quando eu encontrar o ganho máximo, eu preciso encontrar as oitavas e as décadas. Por quê? Porque as oitavas e décadas são baseadas no ganho máximo. Aí com o ganho máximo eu tenho que dividir por 2. Enfim, como ele não falou qual que é a ordem do filtro, então eu vou chutar que o filtro é de ordem 1. O ganho máximo, então, fazendo essa conta aqui, o ganho máximo seria de 14,14. Esse seria o ganho máximo. Beleza. Agora quem que vai ser então? Quem que vai ser a primeira oitava? É um filtro passa baixa. Se é um filtro passa baixa, então quer dizer que nas frequências baixas não há modificação no ganho. O ganho vai continuar sendo o máximo. Então qual que seria o ganho nas frequências de corte, nas oitavas abaixo da frequência de corte? Vai ser o ganho máximo, que é 14,14, 14,14, 14,14 e 14,14. É um filtro passa baixa. Filtro passa baixa, ele deixa passar as frequências abaixo da frequência de corte. Então, abaixo da frequência de corte, o ganho será o máximo, que neste caso, o ganho máximo é 14,14. Agora, na primeira oitava, qual que vai ser o ganho? Então, vamos lá. Ganho, primeira oitava. O ganho a gente divide basicamente por 2, né? Então, 14,14 dividido por 2. Isso daqui dá exatamente 7,07. Então, isso aqui dá 7,07. Então, esse aqui é o ganho na primeira oitava, 7,07. E na segunda oitava, o ganho na segunda oitava vai ser igual a 14,14, que é o ganho máximo, dividido por 2, dividido por 2. Que é a mesma coisa de 7,07 dividido por 2. Isso aqui vai dar 3,535. Esse é o ganho na segunda ordem. Então vamos lá. 3,535. Agora o ganho na primeira década. Qual que vai ser? Vai ser o ganho máximo, que é 14,14, só que dividido por 10. Lembre-se que aqui é no caso de ganhos adimensionais. Se fosse ganho decibéis, a gente ia ter que fazer subtrações. Que aí a gente tem que lembrar daquela aulinha de ganho, né?
de decaimento do ganho nas oitavas e décadas em adimensionável decibéis. Mas enfim, eu tô levando em conta que aqui é adimensional, porque ele não falou a dimensão, ele não falou que é decibéis, então é adimensional. Beleza, então o ganho na primeira década vai ser o ganho máximo dividido por 10. Isso aqui vai dar 1,414. Então 1,414. Agora o ganho na segunda década. Lembrando também que esses valores aqui é porque eu estou considerando que o filtro é de primeira ordem. Ele não disse que qual a ordem do filtro, então eu estou considerando o filtro de primeira ordem. Se fosse de segunda ordem, você ia ter que fazer algumas alterações nessas divisões. Então vamos lá. Ganho na segunda década vai ser 14,14 dividido por 10, dividido por 10 de novo. Isso aqui vai ser então 1,414. E pronto. Esse é o ganho na segunda década. 1, epa, não. Meu Deus, eu vou dividir aqui por 10, né? Esse aqui é o ganho da primeira década, dividindo por 10 de novo. Isso aqui vai dar 0,1414. Então aqui dá 0,1414. E pronto, olha só, preenchemos tudo. Ganhamos.